Paz do Senhor, amigas de Jesus, que alegria estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor com vocês, essa palavra que nós amamos meditar, que é o nosso manual de vida que o Senhor Jesus deixou para nós, e é onde nós temos prazer de meditar de dia e de noite, assim como a própria palavra nos recomenda. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio. Ontem nós comemoramos o Dia das Mães com muita alegria e eu estava pedindo ao Senhor uma palavra que eu pudesse compartilhar com vocês e o Senhor colocou ao meu coração essa palavra sobre uma mãe muito importante que está citada aqui na Bíblia, que foi uma mãe que prevaleceu através da oração. Ana nos deixou um lindo exemplo de como orar, de não nos deixar levar pelos empecilhos que vêm à nossa vida. Ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo e ela não tirou seus olhos disso. Enquanto ela não alcançou, ela orou, ela perseverou e o Senhor atendeu a sua oração. Está registrado aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos e depois nós vamos também ler alguns versículos do capítulo 2. Houve um homem de Ramatã-Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando o sacerdote Eli assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à minha aflição e de mim te lembrares e da tua serva não se esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observou os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios, portanto, se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Nós vamos aprender, vou deixar aberto aqui, porque daqui a pouco nós vamos ler mais alguns versículos de novo. Nós vamos aprender aqui alguns aspectos da oração de Ana e do comportamento dela. Ana, ela orou em uma época muito hostil, era no período dos juízes. Essa geração não sabia quem era Deus, era uma geração que já tinha se esquecido quem era o Senhor, porque estava prevalecendo o pecado nessa época de apostasia,
de desobediência à palavra do Senhor. E nesse período hostil, Ana prevaleceu através da oração. Ela orou também em um contexto de muita opressão. Era um período de poligamia. Nessa época, as mulheres eram oprimidas, eram desvalorizadas, as famílias eram fragmentadas, e ainda mais Ana, na situação que ela estava, ela era considerada como amaldiçoada, porque ela não tinha filho. Naquela época, as mulheres que não tinham filhos eram muito discriminadas, eram consideradas mesmo como malditas. Era como se fosse um castigo divino. Ana orou, mesmo sofrendo humilhação da sua rival. Nos versículos 6 e 7 fala isso, que Penina a provocava. E mesmo assim ela aqui não cita que ela retrucava, que ela argumentava com Penina, que ela brigava, que ela questionava. Não, ela preferia orar, falar com o Senhor. Que ela sabia que só Deus que poderia mudar a situação dela, que não adiantaria ela ficar batendo boca ou em guerra com Penina, que era o que ela queria, né? Aqui fica um aspecto importante para a gente aprender, que pessoas de Deus têm que ser bálsamo na vida do outro. Nós, como mulheres de Deus, nós jamais devemos ficar causando confusão, intriga, difamando, jamais falando mal, perturbando, julgando as pessoas, porque nós devemos ser bálsamos e não veneno na vida das pessoas. Pessoas de Deus jamais ficam infernizando a vida de outras pessoas. Como mulheres de Deus, vamos ser bálsamos, em nome de Jesus. Ana orou, mesmo sendo desencorajada pelo seu marido. Aqui no versículo 5 fala que ela, como ela estava orando, Eucana chegou para perguntar para ela: por que você tá chorando? Por que você não come? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, mesmo ela tendo aquela situação difícil, que ela era vista pelos demais como amaldiçoada, ela continuava orando, e mesmo seu marido desencorajando, e mesmo a sua rival provocando, ela escolheu orar e prevalecer através da oração. Outro aspecto muito importante sobre a oração de Ana é que ela orou mesmo sendo acusada dentro do templo. Nós lemos aqui no versículo 12 a 14 que ele achou que ela estava embriagada e até chegou a falar com ela para afastar, aparta de ti esse vinho, né? Em casa, ela era provocada pela rival. No quarto, se ela ia chorar, o marido ficava desencorajando. E no templo, o sacerdote a condenou, chamou ela de bêbado. Por muito menos, né? Muitas pessoas abandonam a igreja. Por alguma coisinha ou outra que não gostou, ela vai lá e abandona e sai. Ana não. Ana, ela ficou ali, prevaleceu. Você já pensou ser acusada injustamente de uma coisa que você não cometeu, que você sabe no seu coração que você não cometeu, e as pessoas estão te acusando dentro da igreja? É muito difícil, mas Ana enfrentou essa situação com oração. Aqui também não cita que ela retrucou o sacerdote ou ela argumentou com ele, brigando. Não, ela só falou: não, a minha alma tá aflita, é por isso, por causa da minha ansiedade, que eu tô aqui até agora falando, mas eu não tô bêbada não bebi nada. Ela simplesmente falou assim. Ela não ficou brigando, nem quis sair da igreja. Já que aqui não tá resolvendo, eu vou embora, vou para minha casa. Não, ela permaneceu ali, continuou orando, demorou a oração dela, porque ela estava com a alma aflita. E quando nós estamos assim, nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Quem pode nos ajudar é só o Senhor. Ana também sabia. Por isso que ela não quis arredar o pé e continuou ali firme. No versículo 10 fala que ela chorou abundantemente. Quantas vezes nós também choramos abundantemente? Em momentos difíceis, em situações desafiadoras, nesse período que nós estamos vivendo, todas nós estamos sendo afligidas, estamos passando por situação de
que nos deixam angustiadas, para onde nós correremos? Nós vamos chorar abundantemente diante do Senhor, porque é Ele que pode nos atender. No versículo 12 fala que ela demorando-se a orar. Orações demoradas, que nós temos dentro da nossa alma tanta coisa para falar com o Senhor e a gente demora diante dele em oração, fala, apresenta tudo diante dele e ele tem o poder para nos ouvir e mudar nossa situação. No versículo 5 fala que ela derramou a minha alma perante o Senhor. Ele nos conhece, ele sabe o que nós precisamos, mas que nós possamos derramar. Não ficar falando para as pessoas ou reclamando da situação. Senhor, eu apresento ao Senhor essa situação, o Senhor conhece, o Senhor sabe que é difícil e o Senhor pode me ajudar. Vamos fazer como Ana. Nós mulheres já temos muito essa característica de derramar mesmo diante do Senhor. A gente fala para o Senhor sobre uma situação que nós enfrentamos no trabalho ou em casa com nossos filhos, com nosso esposo, com o vizinho. A situação difícil que seja, nós possamos derramar perante o Senhor. No versículo 16, ela mesma falou, pelo excesso da ansiedade da minha aflição, tenho falado até agora, colocando a minha causa diante do Senhor. Ela apresentou diante do Senhor, ela não desistiu diante de todas as dificuldades, da implicância da rival, do desencorajamento do marido, mesmo o sacerdote falando com ela, julgando uma situação que não era verdade, ela continuou colocando a causa diante do Senhor. E depois nós vamos ver que ela foi atendida e foi muito abençoada. Outro aspecto é que Ana creu na palavra do Senhor, mesmo antes de ver a mudança das circunstâncias. Ali no versículo 17 e 18, o sacerdote falou com ela, então, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse, acha tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela havia acabado de receber a palavra do sacerdote que ela podia ir em paz e que o Senhor ia conceder a ela aquela petição que ela havia feito. A situação ainda não havia mudado, mas o semblante dela já mudou, porque ela já creu e tomou posse da palavra. Às vezes a gente fica com a alma triste, o coração doente por alguma palavra que a gente recebe, algum julgamento que a gente recebe em tempos difíceis. Às vezes a gente está se esforçando, lutando ao máximo para acertar, mas a gente acaba errando e aí as pessoas nos julgam, não nos acolhem e a gente fica triste, a gente fica desanimado. Mas Ana, o que aconteceu com Ana? Ana, ela não engoliu o veneno quando o sacerdote falou para ela que ela estava bêbada. Ela não engoliu aquilo, nem ficou triste com aquilo. Ela simplesmente falou para ele, não, eu estou aqui porque eu estou derramando minha alma na presença do Senhor. Eu estou angustiada e eu estou falando com Deus que pode me atender. E ela recebeu aquela palavra, não viu ainda, mas ela creu, porque fé é isso, é crer para depois você ver. Ana, naquele momento, ela recebeu duas curas. Ela recebeu a cura emocional, a cura espiritual, porque a Bíblia fala que ela já voltou a comer e ela voltou já sorrindo, a alegria voltou para o coração dela, a esperança voltou para o coração dela, o semblante dela já mudou, a alegria e a serenidade voltaram para ela, e porque ela sabia que Deus estava cuidando. Ela sabia que Deus estava cuidando da casa dela, estava cuidando dela, e também ela recebeu a cura do ventre naquele momento. Que ela chegou em casa e ela ficou grávida. Ana também, ela consagrou o filho para Deus, mesmo antes dele ser concebido. Assim também nós devemos fazer. Nós devemos consagrar nossos filhos ao Senhor, porque eles são do Senhor, eles não são nossos. Eles são emprestados a nós por um tempo, para que nós possamos cuidar, mas eles são herança do Senhor, eles são propriedade de Deus. Nós também devemos consagrar nossos filhos a Deus. Ana entregou seu filho para Deus, mesmo diante de grandes problemas insuperáveis. Ana, ela pediu ao Senhor um filho,
Deus lhe deu Samuel, e Samuel serviu a casa de Deus desde a sua infância. E nós também devemos consagrar nossos filhos ao Senhor, trazê-los à casa do Senhor, ensiná-los a ter prazer e amor pela palavra de Deus, pela casa do Senhor Jesus. Nós temos, às vezes, tantos sonhos para nossos filhos, queremos que eles estudem nas melhores escolas, que eles tenham os melhores trabalhos, que eles sejam bem-sucedidos na vida. Mas um desejo que nós também devemos ter para os nossos filhos é que eles amem ao Senhor, que eles temam a Deus, que eles sejam uma bênção na mão do Senhor, que eles sejam cheios do Espírito Santo e que eles sejam grandes homens e mulheres de Deus e sejam grandemente usados na mão do Senhor. Essa atitude de Ana de consagrar Samuel ao Senhor fez dele o maior profeta, o maior juiz. E ele trouxe de volta a nação que estava afastada dos caminhos do Senhor. Ele trouxe de volta essa nação aos caminhos do Senhor. E nossos filhos também, eles são flechas na nossa mão. Que nós possamos atirá-las para lutar contra o mal, ensiná-los a ser bons, serem servos, tementes, confiantes no Senhor Jesus. Ana também se alegrou em Deus e não em Samuel. No capítulo 2, nós temos aqui o cântico de Ana. Ana, ela ansiava por ser mãe, mas a alegria dela não estava em ser mãe em si, não estava no filho, estava sim no Senhor. Ana orou ao Senhor, mas ela aceitou a soberania de Deus na sua vida e aceitava que a vontade de Deus prevalecesse, porque ela se alegrava em Deus. Aqui no capítulo 2 está aqui o cântico de Ana. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. A alegria dela estava no Senhor. E o último aspecto que nós podemos aprender é que Ana recebeu de Deus mais do que pediu. No capítulo 2 também, no versículo 18 e 19, falando assim, ó. A mocidade de Samuel. Samuel ministra perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, Ana recebeu bem mais do que ela pediu ao Senhor. Ela pediu um filho e o Senhor lhe deu, além desse filho, mais 3 filhos e 2 filhas. E Deus pode fazer assim com a gente. Ele pode nos dar mais do que a gente pede. Ele pode nos dar mais do que a gente quer. Ele pode fazer mais do que a gente pensa ou pede, segundo o seu poder. Ele faz infinitamente mais, segundo o seu poder que opera na nossa vida. Às vezes, irmã, se você estiver achando que Deus está demorando para responder sua oração, para atender o seu pedido, você não fica triste, não desanima não, porque Ele é Deus. Ele está no controle, Ele é soberano, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele tem o melhor para você. Então você pode descansar no cuidado do Senhor, na providência dEle. Se alegra nele, exalte a Ele, porque Ele é a razão maior da sua alegria. Que Deus nos abençoe. Vamos prevalecer em oração e o Senhor vai nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.